Agosto é mês dos pais e nós aqui do Colégio Batista do Rio de Janeiro preparamos com muito amor e carinho uma entrevista muito especial para você, papai, e toda a sua família. Nós temos 3 convidados que são pais aqui do colégio, que estão falando sobre os seus desafios de como cuidar, lidar com seus filhos nos dias atuais. Então fique ligadinho, porque nós temos algo muito especial para você. E nesse nosso programa especial Dia dos Pais, do Colégio Batista do Rio de Janeiro, eu estou recebendo aqui 3 personalidades fantásticas que são profissionais, que são pais e que enfrentam o desafio do dia a dia de criar filhos com excelência no caminho do Senhor. Eu estou aqui com o querido Carlos Eduardo, pai de 2 meninas lindíssimas. Estou aqui também com o querido Rodrigo Fernando Moreira, nome e sobrenome, pai da Maria Fernanda. Eu estou aqui também com o querido Marcelo, que é pai de um casal que, curiosamente, Marcelo, eu ainda não sei o nome. E a gente, então, começa aqui apresentando, ou melhor, eles mesmos se apresentando para você. Marcelo, fala para mim o nome das crianças, então, e me conta um pouquinho da sua história e da sua trajetória de pai. Então, eu sou pai da Sofia e do Lourenço. A Sofia, ela estuda na 3ª série e o Lourenço é do 2º ano. Para mim é uma grande satisfação, né, ter os meus filhos no Colégio Batista do Rio de Janeiro. Eu sempre tive o sonho, né, de ter os meus filhos, que o estudo, o ensino é uma grande preocupação, eu creio, dos pais. E eu sempre tive um sonho de ter os meus filhos, de receber um ensinamento de qualidade e pautado nos princípios bíblicos. Né? Eu venho de uma família cristã e sempre tive isso como alvo da minha caminhada, da minha vida, e desejo isso para os meus filhos. E uma outra coisa também que me chama a atenção na escola é a questão da aprendizagem de um 2º idioma, que é muito importante hoje nos dias que são cada vez mais competitivos, né, para ter os nossos filhos preparados, né, para esse mercado que é cada vez mais competitivo, estar preparados, né, para alcançar os melhores lugares. E para mim, ter os meus filhos hoje aqui nesse colégio é uma grande conquista. Marcelo é casado com a Maísa, né, Marcelo? Isso. Vocês são casados há quanto tempo? Nós vamos fazer 10 anos de casado esse ano, né? Ter filhos para a gente foi sempre um sonho também. A Maísa, ela emendou praticamente uma gravidez na outra, né? Eles têm uma diferença de idade assim muito pequena. É um sonho para a gente, e as crianças assim também gostam muito da escola, eles se divertem aqui, eles passam um dia praticamente todo na escola. E para a gente é uma grande satisfação saber que as crianças estão num lugar onde elas, além de se sentirem bem, né, elas são bem acolhidas, são bem recebidas, e para elas é um prazer estar na escola. E para mim, como pai, me deixa muito feliz e me deixa muito seguro em saber que elas estão num ambiente que para elas é muito familiar. Legal a gente ver esse conceito, né, de criança acolhida e a tranquilidade do pai. Rodrigo Fernando Moreira, pai da Maria Fernanda, né? Conta pra gente, o Rodrigo também é professor de língua portuguesa, não é verdade? Isso. Fala um pouquinho, Rodrigo, da carreira, fala um pouquinho dessa experiência de ser pai de menina. Bom, ser pai é uma alegria. Ser pai é um sonho também para qualquer homem que tem uma vida pautada no Espírito Santo, na fé, porque é a continuidade da sua vida como cristão, é a sua sequência de vida. E para mim, ser pai é gratificante porque minha esposa e eu não podemos ter filhos. Minha esposa tem problema de saúde e esse problema de saúde dela não permite que ela tenha filhos. E ter a Maria Fernanda foi um milagre. Maria Fernanda é um milagre que anda, que fala, que caminha. E para nós é uma alegria. Eu falo sempre para as pessoas que me conhecem, eu sou professor, sou pastor e sou pai. Se eu escolher uma coisa só na vida, seria somente pai. Porque é o que eu mais amo ser e fazer ser pai. E ser pai de menina é muito bom, porque o universo cor-de-rosa dela, não é cor-de-rosa não, porque ela não é de rosa, mas o universo dela cor-de-rosa
se tornou meu universo pessoal. Ela é parceira, ela é amiga, ela é o tempo todo confidente, ela é amorosa. E aquela velha história, o pai de menina, a filha muito pegada ao pai, é verdade. A minha filha, somos muito unidos, muito colados juntos, vivemos muito juntos, muito próximos. A vida dela trouxe a minha vida e vice-versa. Mas o que é mais incrível na nossa relação, e também com a nossa escola em questão, com a de Batista, é que Maria tem uma pequena dificuldade de aprendizado, ela tem dislexia. E vir para essa escola foi, além de ser uma responsabilização da minha vida, da minha esposa, também é um caminho do meu trabalho pessoal. Então, eu consigo unir duas coisas que gosto muito. Educação, que é o que eu faço, que é o que eu sei fazer, perdão, que é o que eu aprendi, que é o que eu estudei. Me formei pela FRJ, em professor, em português, literatura, redação. Estudei hebraico na faculdade, espanhol. Depois fiz mestrado, doutorado, cresci na carreira. O homem das línguas, tá vendo? Não estava falando aqui fora do ar? Liga não, que ele é meu amigo, hein, gente? Ele é meu amigo. E carreira como professor foi muito longa, muito extensa. Tive muitas vitórias na vida como professor, outras nem tanto, outras dificuldades também na carreira, com a aprendizado das crianças, do crescimento, a questão social dos alunos também. Sempre foi uma forma muito importante de trabalho, um viés importante. A voltando à questão da Maria Fernanda, estar aqui com ela é um milagre. Eu sou professor da casa, sou pai, e vê-la aqui dentro crescendo, se desenvolvendo, aprendendo. A minha filha entrou aqui sem saber ler e escrever. Hoje ela lê, escreve, conversa bastante. Eu até brinco muito em casa com ela. Você é quase dona da escola, Maria Fernanda. Porque do nosso atendente lá embaixo na garagem, até o diretor conhece você. Você é famosa na escola, é muito querida, ela é muito amada. Ela vem para cá com uma alegria fantástica, acorda de manhã cedo com alegria, quer ficar no integral, quer ficar com as amigas. E para ela virou a vida dela, a escola Colégio Batista Rio de Janeiro. É a vida dela, pessoal, a necessidade de emoção, de conhecimento, de amizade. Estar aqui para ela e para mim é uma gratificação, é uma bênção de Deus. E se ser pai, né, de uma menina é bom, imagina o Carlos Eduardo, que é pai de duas meninas, é pai da Alícia e da Melissa. Fala pra gente, Carlos, fala pra gente da tua vida, um pouquinho da tua vida e dessa relação de pai de menina, né? Marcelo, pai de um casal, Rodrigo, pai de uma menina e agora o Carlos, pai de duas meninas. Foi muito interessante isso, porque assim, eu nunca imaginei que eu teria duas meninas, entendeu? Então assim, quando elas vieram, que o Senhor nos deu elas, foi algo que me impactou muito, tá? Aquela questão, relação de amizade, de amor, companheirismo, elas são muito, muito apegadas a mim. Eu trabalho com um sistema, então elas sentam do meu lado, elas ficam vendo o que eu faço, elas querem aprender o que eu faço. E isso para mim é interessante, porque elas vão levar isso adiante também. E quando eu pensei assim, e quando eu penso nelas, eu penso em valor. Que tipo de valor que eu posso dar a elas? Além de ser um bom pai, além de ensinar os princípios bíblicos para elas, eu sempre pensei em uma coisa básica, valor, princípios. Então, quando eu vi o Colégio Batista aqui na Barra, eu pensei, gente, eu preciso disso, que as minhas filhas, elas continuem vivendo princípios, continuem vivendo uma relação social boa, construtiva, porque hoje a gente tem filhos que saem em algum lugar, um shopping, um cinema, elas voltam para casa como? Desconstruídas. E a gente precisa alinhar de novo, não é isso. Não é isso que você viu, não é assim, precisamos alinhar aqui. E o Colégio Batista, o que ele tem? Valor. Isso é muito importante para a gente. É o valor que agrega. Uma coisa que é importante, e aí eu vou fazer agora a volta, né? Eu saí daqui do Marcelo, cheguei no Carlos, eu vou voltar agora com o Rodrigo. E eu quero perguntar uma coisa para vocês, pais. O Carlos, Marcelo, o Rodrigo estava falando sobre a questão, né, de você fazer essa transferência de saber, essa transferência de valores. E a gente vê assim que muitas vezes uma grande preocupação nossa como pai, eu sou pai de 2 meninos e a gente conversava aqui fora do ar e falava, né, que eu já estou num estágio, mas eu não gosto de usar essa frase, né, num outro patamar, né, que é o patamar de avô, já é assim um estágio mais, um estágio mais avançado. E eu como pai de menino, eu quero ouvir de vocês o seguinte, sobre essa questão, onde a gente como pai muitas vezes quer ser amigo,
mas eu olho e entendo que o pai, ele não pode simplesmente ser um amigo, porque amigo não põe limite. Sim. Amigo não põe limite. O Carlos falava dessa questão da desconstrução. Muitas vezes o amigo, ele participa junto do contexto da desconstrução, né? Professor Rodrigo Fernando, como é esse desafio, então, da gente poder e precisar ser pai sem enveredar desse viés de ser um amigo bonzinho? É importante falar sobre isso pelo seguinte: a sociedade moderna, vamos pegar um pouquinho da tradição filosófica moderna. O Bauman fala que as relações humanas são líquidas atualmente, então tudo se esvai muito facilmente. Então nada é uma coisa definitiva, tudo está se esvaindo, se vazando como água, como líquido. E a relação pai e filho também está nesse sentido, porque a sociedade moderna, pós-moderna, ela acha que o pai tem que ser amigo do filho. Cara, tu quer ver a amizade, o companheirismo entre pai e filho, isso aí é inegável. Mas a questão toda é que quando você é pai e você quer o melhor, você tem que saber uma coisa importante: saber dizer não. E hoje em dia, os pais são ocupados com o trabalho, com a correria do dia a dia, pagar contas, construir, crescer, criar um patrimônio, deixar para o filho uma herança. E os pais hoje fazem muito isso. Deixa para o filho herança, dinheiro, que se esvai, e esquece o mais importante: deixar legado. É diferente. Herança é dinheiro, dinheiro vem e vai. É importante, tem seu valor. Mas e o legado? Aquilo que você construiu naquela criança. Se você for pegar o Evangelho sobre isso, Paulo fala sobre construir Cristo nas pessoas. E como você tem feito isso na vida do seu filho? Você tem sido um instrumento de Deus para abençoar aquela criança? Ou você apenas deixa ela crescer? Ela cresce, desenvolve, mas você não participa, não atua, não intervém, não direciona. Que pai seria eu se fosse só amigão da Maria Fernanda? Então a Maria Fernanda pode fazer o que ela quiser, não tem horário, não tem dia, não tem nada. Ela está à vontade dela. A Bíblia fala que a criança deixada à sua vontade será a vergonha de seu pai e a desonra de sua mãe. É proverbial isso. Ou seja, a Bíblia fala para a gente, não no passado, ainda hoje se mostra uma verdade. A família brasileira, principalmente, ela deixou a educação de seu filho na mão da escola. Ela abandonou a criança na escola. E o mais importante é educar, vem de casa, vem de dentro. Até mesmo, né, professor Rodrigo, tem um conceito muitas vezes errôneo dessa condição do pai vir reclamar. Marcelo, a gente vê muito isso na igreja, na escola, Carlos, no colégio. O pai vir reclamar e perguntar assim: mas eu quero saber o que vocês estão ensinando para o meu filho. E tem coisas que ele vai precisar trazer de casa. Sim. Trazer de casa na bagagem. Marcelo, esse desafio de preparar o filho, né, de preparar o filho para a vida acadêmica, para o mundo, para os desafios, como é que a gente, como pai, pode estabelecer um alicerce que o colégio, a escola, a entidade, a instituição acadêmica, ela venha complementar e não seja apenas uma, eu diria assim, né, você empurrar com a barriga, você terceirizar essa responsabilidade. Como a gente, como pai, você que aí é um pai que tem que lidar com dois universos, né? Não apenas com o universo do unicórnio, mas com o universo também do carrinho, do Hot Wheels. Como é que a gente pode trabalhar bem essa questão de preparar o filho para isso? É um desafio bastante grande, né? Porque a escola, na verdade, ela acaba sendo um complemento da educação do filho. Ela não tem a responsabilidade, né? O filho, ele na verdade, ele recebe o ensinamento primordial da família, né? A escola, ela vai preparar o aluno que já tem recebe um ensinamento em casa. Ele faz, na verdade, na escola ele recebe um complemento daquilo que ele tem em casa. Então, é um grande desafio, por quê? Porque a criança, ela muitas vezes, ela extravasa aquilo que ela recebe. Até como a própria Bíblia fala, né? A boca fala do que o coração está cheio. Então, o que a criança, ela externa? Então, a família, para o pai, para a mãe, é um desafio muito grande para preparar a criança, não só para receber conhecimento, mas como para ela lidar com a socialização com os amigos, né? Saber lidar desde criança com os outros amiguinhos,
né, que aquilo ali é o alicerce para aquilo que ela vai ter no futuro, num ambiente de trabalho, num ambiente de uma nova família que ela vai construir. Então, a escola, na verdade, ela é um complemento, e aí está a importância, né? Ela recebe um bom ensinamento em casa e o pai, a mãe, ter a segurança de que aquele ensinamento seguro, amável, continua na escola. Vai ter uma continuidade. Exatamente, a gente percebe que isso para a gente, em outros pais, uma questão muito importante, porque, como o nosso amigo Rodrigo estava falando, o Carlos, a criança ela não vive só em casa, ela não vive só na escola, ela tem aqueles outros amigos daqueles outros mundos. Então, para ela conseguir, né, lidar com essas formas sem se corromper, ter aquele conhecimento, aquilo que ela recebe em casa e na escola, ela precisa de um bom alicerce. Né? Então, para os pais é uma segurança muito grande de você ter esse conhecimento, passar esse conhecimento para a criança em casa e ter um segundo nível na escola, que vai fortalecer isso que ela recebe em casa. Até mesmo porque a gente estava conversando aqui fora do ar e a gente falava uma coisa interessante, né? Muitas vezes, até era o professor Marcelo Mendonça, a gente conversava aqui nos nossos bastidores e falava da ação da criança na escola, refletindo aquilo que ela aprendeu no lar, né? Aquela coisa de você estar aguardando a criança na escola, mas como a criança aprendeu no lar a não ter compromisso, ela não acontece na escola. Por quê? Porque em casa ela não vê uma referência de compromisso. Sim. Então, ela justamente acaba não tendo compromisso. E aí, me preocupa mais justamente o seguinte, porque a criança de hoje é o homem de amanhã. Isso. Sim. É o futuro. E aí você vê, sai de casa sem uma visão de compromisso, sem uma visão de verdade, sem uma visão até mesmo de realização por conta da desestruturação familiar. Aí ela chega na escola e não tem como a escola trazer essa continuidade. Por quê? Sim. Porque é como se a gente fosse o pedreiro, né? Fazer uma fiada, a terceira e quarta fiada, mas não tem a segunda. Não tem a segunda. Foi feita só uma primeira e muito mal feita. Carlos, como é que você lida com esse desafio? Por quê? Porque se Marcelo e Rodrigo, se eu como pai preciso estabelecer um alicerce, eu preciso ser um padrão. Se eu espero que a escola traga uma continuidade, eu preciso dar o primeiro passo. Como é que a gente consegue? Como é que você faz, Carlos, para dar esse primeiro passo na vida das meninas? Para as meninas poderem, a Alicia e a Melissa poder olhar e falar, nesse caso, o que o meu pai faria? Então, eu me espelho no seguinte, a Bíblia fala, ensina o seu filho no caminho que ele deve andar, ele jamais se desviará dele. Quando a Bíblia me fala isso, o que ela fala? Ela me fala apenas de Deus? Não, ela me fala de todo o âmbito social. Sim. Seja escola, seja amigos, seja aonde ela estiver. Então, a gente procura em casa plantar esse alicerce para que quando elas saiam, elas possam expressar o caráter familiar que ela tem em casa. É isso que a gente espera delas. Então a gente educa, a gente conversa muito, a gente senta, as meninas às vezes vêm com uma forma de falar, peraí, eu não sou seu amigo, eu sou seu pai. Ah, mas não tem mais. Vamos aqui sentar. A gente senta e conversa. E eu acredito que isso tenha refletido, né, nos dias atuais. Eu tenho tido um feedback legal, entendeu? Então, assim, a gente procura sempre alinhar elas, sempre pautado na Bíblia. É o nosso princípio em casa. Usando a Bíblia como um manual de fé e prática. A gente pode até fazer um programa, eu vi o Carlos falando, né? Eu não sou seu amigo, eu sou seu pai. Talvez a gente faça um programa falando aqui de frases célebres de pai e de mãe. Sim. Aquela frase do tipo, mãe, todo mundo vai. E qual é a resposta da mãe de vocês? Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Deixa eu contar para vocês uma coisa, né? Mãe, aí a gente vê como o pai ensina, né? Como mãe ensina pra gente. Outro dia eu fui entrar no shopping e a senhora estava ali limpando aquela tabuletazinha, né? Cuidado, piso escorregadio. E ela limpando e eu literalmente travei na porta e fiquei ali parado e ela olhou assim para mim e ela falou,
pode entrar, moço, pode entrar. Eu olhei bem nos olhos daquela senhora e disse para ela, a senhora não vai me quebrar, não? Aí ela, como assim? Deus me livre. Falei, porque a minha mãe sempre me falou, se você meter esse pé sujo de barro no chão que eu acabei de limpar, eu te quebro todinho. Aí, eu tô falando isso, vocês vão dizer assim, nossa, meu Deus, a Dona Noêmia, minha mãe chama Dona Noêmia. Dona Noêmia é um doce de mulher e me ensinou o quê? A valorizar o serviço dos outros, né? A valorizar o serviço dos outros. De um jeito um tanto ortodoxo, do tipo, eu te quebro todinho, né? Mas, então, eu vejo essa condição, né, da gente poder transmitir, ser esse padrão. Agora, Rodrigo, ser esse padrão também, muitas vezes, faz o seguinte, cria uma pressão sobre o nosso filho, sobre a nossa filha. Porque aí, Marcelo vai me ajudar também com isso, Carlos também, eu quero ouvir vocês nessa questão, porque muitas vezes a gente projeta no filho aquilo que a gente não conseguiu. Sim. E aí você fica naquela expectativa, não, eu não tive, mas o meu filho vai ter. Eu não tive, mas a minha filha vai ter. Esse caminho, Rodrigo, como é que a gente pode trilhá-lo de uma maneira soft, de uma maneira sem exercer um peso? Como o Carlos disse, como ser o pai e ser o amigo. Como você mesmo disse da questão de desenvolver uma relação de amizade, e não trazer esse peso de cobrança, mas sem também afrouxar e deixar correr solto. Você tem uma sociedade hoje que ela é competitiva, isso é verdade. Só que a questão toda é a construção do ser humano naquela criança, naquela pessoa. Ele vai conseguir adaptar-se a essa realidade? Porque cada ser humano é um ser humano diferente. Essa frase que o pastor citou, eu não tive, meu filho vai ter que ter. Você bota a pressão na criança em modo excessivo, porque ela exige dela uma coisa que talvez ela não seja necessariamente. Isso é importante falar, porque quando você lida com seres humanos, cada ser humano é único. Tem mazelas, tem questões pessoais, tem construções. Por exemplo, eu sou professor de portuguesa e minha filha tem dislexia, então para ela ler um texto demora muito. Então a minha exigência sobre ela mesma é muito grande. Eu tenho que entender que ela tem o tempo dela. Ela lê muito bem, ela escreve muito bem, mas ela tem o tempo dela de reação, que não é igual ao meu. Então a gente tem uma sociedade onde você busca o resultado. Eu até estou falando agora com os embaixadores sobre isso, daquela atleta americana, Simone Biles, que saiu da ginástica olímpica, ela saiu campeã olímpica de novo, ia levar o ouro mais uma vez, mas ela estava tão descansada emocionalmente que gerou um debate social. Qual é o debate social que ela está falando? Vale a pena você ter uma vida excessivamente regrada de trabalho, de luta, e você alcançar aquele objetivo e no tocante a isso, acabar se perdendo como ser humano, como construção de pessoa? Porque quando você lida com o ser humano, você tem que entender que o ser humano ele é único. E isso é importante falar sempre. Às vezes a gente cobra demais nosso filho, meu filho não vai ter o que eu não tive, e vai ter que correr atrás, vai ter que lutar. E você coloca na sua criança um peso que não é dela, uma carga que não é dela, necessariamente. Ela está, na verdade, tentando atender a todo mundo social e pessoal. É aquela coisa do filho que tem que... Aliás, o pai que acha que o filho é a extensão dele. Eu passei na FRJ, minha filha vai ser também igual a mim. Eu torço para o Fluminense, meu filho vai torcer para o Fluminense. Que seja. Você quer, é uma extensão da pessoa. E a pessoa, por exemplo, se eu sou pessoal naquela criança. E aquela criança é um ser humano diferente de mim. Você fala do meu pai já é falecido, meu pai é um homem muito inteligente. Meu pai não estudou arquitetura, ele largou a faculdade no meio do caminho, trabalhou a vida toda. E a nossa discussão sempre foi essa, entre mim e ele. Eu falei, pai, eu amo o senhor, mas você vê a vida de um modo, eu vejo de outra. Não está errado a sua forma de ver a vida, também está errado a minha forma. Porque a gente vê tudo isso em Cristo, o Senhor e eu. Mas o Senhor chegou até esse limite. É a sua percepção de mundo. Eu não quero desconstruir seu mundo, eu quero desconstruir o meu. A gente pode caminhar juntos, em parceria. Eu entendo quem é o Senhor, você tem que me entender também. Isso é uma coisa de compreensão mútua de seres humanos. Que aí vai entrar o diálogo entre pai e filho, a compreensão, sem colocar a questão do autoritarismo. Porque você pode ser, sobre o seu filho, autoridade espiritual, pessoal, emocional, sem ser autoritário, sem ser violento. Você pode ser duro, mas sem ser agressivo.
Você pode ter uma cobrança forte, mas lembrando que ele é uma pessoa que precisa do seu cuidado, do seu carinho. É o equilíbrio. Tudo é equilíbrio. Porque, na verdade, a gente está se preparando o tempo todo para a vida. Não adianta eu tirar 10 em toda... A Sofia, inclusive, foi muito bem em todas as provas que ela fez, o Lorenzo também, mas a gente sempre frisa que a inteligência é para a vida, para os relacionamentos. É importante eu tirar 10, é importante eu ser um aluno de boas notas, sim, mas eu tenho sempre, que é uma coisa que a gente sempre pauta para eles, que eles têm que ter a inteligência principalmente para a vida, para ter os melhores relacionamentos, não só com os amiguinhos, mas com os funcionários da escola, com os professores, porque eles estão se preparando para a vida, não é só para um concurso público que ele tem que estudar, que ele tem que ter a melhor nota, não, estão se preparando para a vida. E outra coisa que eu pauto muito na minha vida é a questão da referência. Qual é a referência que eles têm? Então, eu procuro, dentro do possível, não existe a perfeição, mostrar para eles uma boa referência de pai, uma boa referência de família, de lar, porque é o que eles vão levar para o futuro deles. E aí, outra coisa muito importante que eu pauto também é a questão do castelo das emoções, de criar neles a memória afetiva. Isso é muito importante para a criança, porque hoje em dia a gente vê essa questão da psicologia, de pessoas hoje, essa questão da depressão, problemas psicológicos, porque se refletem de uma infância traumática, que não se deu atenção para esse lado. Então eu pauto muito nisso, de criar nos meus filhos assim excelentes memórias afetivas em todas as áreas da vida dele. A escola, como eu falei no início, é muito importante, é muito interessante, porque eles são felizes aqui, assim. Eles mostram, eles demonstram que se não... passam uma grande parte do dia Isso, aqui, né? Exatamente. A maior parte da vida deles, eles passam aqui e demonstram, muita felicidade em estar quando não tem aula, Então, para mim, dentro disso que você perguntou, é muito gratificante. Então eu pauto muito a família e recebendo esse retorno deles, para mim é muito gratificante esse investimento. Para mim é um investimento que traz um bom resultado, me deixa feliz. Ótimo. Porque pautando a minha pauta principal da minha esposa, da nossa família, é a família. Eles terem essa preparação, essa inteligência para a vida, para o quê? Para construir um futuro. O futuro deles está sendo construído hoje. Eles não vão começar a construir o futuro amanhã, eles estão começando hoje. O alicerce está aqui hoje, com as amizades que eles estão fazendo hoje, com o ambiente que eles lidam hoje, tanto em casa quanto na escola. Então, para mim, é muito gratificante. Para mim, é um desafio que é muito gratificante, porque é nisso que eu estou investindo. Perfeito. A gente já está chegando aí no finalzinho do nosso programa. Eu quero agradecer aí a tua audiência, a tua participação aqui nos nossos comentários, aqui no nosso chat. E eu quero desejar para você que é pai, nesse mês de agosto nós estivemos celebrando aí no domingo retrasado o Dia dos Pais, no dia 8 de agosto, queremos desejar para você um feliz Dia dos Pais. E antes da gente encerrar, uma rodada rápida aqui, começando pelo Carlos, passando pelo Rodrigo, chegando no Marcelo, sobre um desafio e uma meta, um objetivo. Um objetivo, é mais que um desafio, um objetivo, Carlos, para esse segundo semestre, na educação e no teu relacionamento com as meninas. Pensa nisso. Professor Rodrigo, a mesma coisa. Qual é o teu objetivo nesse segundo semestre? Talvez seja uma viagem com a Maria Fernanda, talvez seja investir mais tempo com ela. Marcelo, dentro dessa prioridade da família, como você colocou, eu até usei a palavra desafio, o que vocês vão fazer? Até mesmo, porque se não iam fazer, agora vão fazer. Por quê? Porque vão falar aqui e a coisa vai ficar gravada, Eu quero encorajar você, também aí de casa que está assistindo a gente. Qual vai ser o teu desafio com os teus filhos nesse segundo semestre? Por quê? O tempo passa muito rápido.
o tempo passa muito rápido. Como eu disse para vocês, os meus filhos hoje, um tem 35, o outro tem 33. E às vezes, como eu gostaria de poder almoçar com eles. Como eu gostaria de poder simplesmente passear com eles. E hoje eles têm a vida deles e as atribuições deles. Vamos lá, Carlos. Você me conta aí, então, um objetivo com a Melissa e com a Alícia. Essa pergunta foi interessante. Como a gente está trabalhando no home office, eu acredito que esse semestre eu pretendo ficar mais próximo a elas. Porque por estar em casa, eu estou no trabalho e elas não entendem isso. Então, e elas estão se sentindo um pouco isoladas. Então, eu quero tentar reverter e ficar mais próximos a elas, entendeu? É um desafio grande para mim no momento. Tá aí o objetivo, então, do Carlos estar mais próximo das meninas. Professor Rodrigo Fernando e a querida Maria Fernanda. Qual é o objetivo, qual é o desafio para o segundo semestre? A pergunta é difícil, vamos lá, não é tão simples assim. Minha prioridade, porque a prioridade na frente, é continuar investindo na Maria Fernanda na questão dela do estudo dela, para poder sanar e ajudar nas dificuldades dela com a educação, com a construção do conhecimento dela. Como a Marcia colocou muito bem, a inteligência emocional é muito importante, não é só saber tirar 10 na prova, mas é entender o mundo à sua volta e tomar a decisão mais acertada o tempo todo. Meu objetivo principal, fundamental, e agora o objetivo mesmo para uma vida inteira, é o que a Bíblia fala, e aí sendo já mais o pastor do que o professor, formar Cristo nela, ser testemunho para a vida dela, para que ela possa dizer, não, eu quero ser uma cristã como meu pai e minha mãe são. E isso parte do testemunho. Mais do que isso, mais do que você dizer palavras inteligentes, investir em educação, tudo mais, que é importantíssimo, claro, é você ser testemunho dentro de casa, um testemunho vivo de Cristo para aquela criança. Para que quando ela crescer, ela possa falar, não, eu vou seguir o mesmo caminho da minha família, porque meu pai era um cristão, minha mãe é uma cristã, e eu quero seguir esse Cristo que minha mãe e meu pai pregavam. Isso é fundamental. Mais do que ser advogada, engenheira, militar, porque essa é a vida dela como profissional, essa é a decisão dela como de vida. Eu quero escolher, eu vou apoiar essa caminhada. Mas o mais importante não é ter a profissão, ter a construção social, ter a profissão, ter o trabalho. É ser quem ela é de verdade em Cristo. Ok. Marcelo, para a Sofia e o Lorenzo, qual é o seu objetivo nesse segundo semestre? Conta pra gente. Então, esse primeiro semestre foi um pouquinho corrido, né? A questão de trabalho, a gente viveu um momento assim de correria muito grande, né? Dando atenção muito ao profissional. A gente pretende no segundo semestre, até uma questão bem simples, é fazer mais passeios, né? Estar juntos, né? A gente está programando ir mais a parques de diversão, né? Estar muito em família, né? E a gente quer, como eu falei até antes, criar essas memórias afetivas, para que quando eles chegarem lá na frente, lembrarem, né? E isso que o Rodrigo falou também é bem interessante, porque falando em formação, né? O meu desejo é que os meus filhos se tornem grandes seres humanos, né? Não quero, antes deles serem qualquer médico, eu sonho muito que meus filhos sigam a carreira de medicina. Mas antes disso, que eles sejam grandes seres humanos. Eles participam da igreja com a gente e a gente percebe, né, à medida que eles frequentam a escolinha, e a gente vai vendo, né, o interesse, né, cristão brotando neles, as perguntas que surgem, né? Então, para mim, assim, é muito gratificante ver isso. Então, o desafio para esse segundo semestre é a gente estar mais em família, estar mais junto, fazer mais passeios juntos, estar mais juntos. Para quê? Para fazer essa confraternização natural da família. Perfeito. Obrigado, Marcelo, um beijo. Para o Lorenzo, um beijo para a Sofia. Rodrigo, um beijo para a Fernanda. Carlos, um beijo para minhas queridas Alícia e Melissa. A Melissa tem uma brincadeira comigo que é a corrida da comilança, né? E a gente compete quando está comendo os dois juntos e ela tenta ganhar, né? Ela ganhou uma vez, mas teve outra vez que ela perdeu e são momentos assim únicos, né? E eu louvo a Deus pela vida de vocês, por quê? Porque até mesmo com a Sofia e o Lorenzo menos,
mas como ano passado eu tive a oportunidade de estar na Unidade Américas, aí eu pude me relacionar com Maria Fernanda, com Alícia, com Melissa, e eu quero agradecer a Deus por vocês serem os pais que são. Louvado seja Deus. E para você que está aí nos acompanhando, para você que é pai, que Deus te dê sabedoria e graça. E que você tenha a consciência, acima de tudo, que Deus, Ele é pai. Talvez você não tenha tido um pai biológico. Talvez você não tenha tido alguém que, como o Carlos, o Marcelo ou o Rodrigo, tenham planos e objetivos para esse semestre junto com os seus filhos. Talvez na tua vida, como o Marcelo disse, né, Marcelo, faltem memórias afetivas de um bom pai, mas que você tenha essa certeza e essa convicção. Deus é pai e Ele te ama. Que Deus abençoe a cada um de vocês e a gente espera você no nosso próximo programa do Colégio Batista do Rio de Janeiro. Eu louvo a Deus pela sua vida, Pai. Pela vida aqui também dos nossos convidados de hoje, que fizeram uma entrevista maravilhosa. E eu quero convidar você a conhecer as nossas 2 unidades aqui na Barra da Tijuca. Uma na Avenida das Américas, 11.599, e também no Jardim Oceânico, na Érico Veríssimo, 780. Nós temos um programa muito bacana que é o Family School Care. É um programa de saúde e inteligência emocional que englobam 3 setores aqui do nosso colégio: o setor de psicologia, pedagogia e capelania. Então, se você quer o seu filho num excelente lugar, numa excelente estrutura, esse é o seu lugar. Colégio Batista do Rio de Janeiro. Venha nos conhecer. Deus te abençoe. Esse é um período único em nossa história. Estamos vivendo o distanciamento social. E no retorno às nossas aulas presenciais, teremos uma nova realidade. Eu quero apresentar a você o Colégio Batista do Rio de Janeiro e te mostrar que alguns detalhes podem fazer toda a diferença na educação do seu filho. O Colégio Batista do Rio de Janeiro possui salas amplas e turmas reduzidas e, por este motivo, os nossos alunos não precisarão fazer o rodízio quando as nossas aulas presenciais retornarem. Somos um colégio com quase 3.000 metros quadrados de área total, mais de 10 banheiros, e os nossos alunos até o 5º ano do Fundamental possuem banheiros de uso exclusivo por turma. Vamos falar agora da qualidade da educação? Muitos pais, além de pagarem um colégio bilíngue, têm despesas extras, como, por exemplo, de ter que pagar um curso de inglês por fora ou um curso de robótica, não é verdade? No Colégio Batista do Rio de Janeiro, você não precisa ter essa preocupação, pois nós investimos o melhor nos nossos alunos. O nosso programa bilíngue é o Brazos English Course, com aulas 5 vezes na semana e horário ampliado. O nosso programa de robótica é do grupo Turma da Mônica Ensina Mais eficiente, mais rápido, conectado às novas gerações. E não para por aí. Hoje, um outro tema altamente relevante é a saúde emocional dos nossos alunos. O Colégio Batista do Rio de Janeiro possui um programa exclusivo de saúde e inteligência emocional, que englobam 3 setores do colégio: o setor de psicologia, pedagogia e capelania.
Hoje, o Colégio Batista do Rio de Janeiro é considerado um dos colégios mais tecnológicos da América Latina. Todas as nossas salas de aula são equipadas com uma Smart TV interativa digital, que é a última palavra em tecnologia educacional, que permite aos nossos alunos experiências incríveis de aprendizagem. Poderíamos falar também do programa de prevenção, dupla diplomação, atividades do contraturno, Family Camp, programas humanitários, missões ou esportes. Em breve, voltaremos a vivenciar todas as experiências que o Colégio Batista do Rio de Janeiro oferece aos seus alunos e familiares. Eu sei que você nunca viu um colégio assim, mas o Colégio Batista do Rio de Janeiro tem como missão formar líderes com fé, caráter e excelência acadêmica. Obrigada!